Vender é diferente de fechar negócios. E não, o fechamento não é uma extensão da venda ou uma estratégia que a gente utiliza ali no final do processo comercial. São duas coisas distintas. E eu percebo que muitos vendedores não vendem tudo aquilo que poderiam, ou por não saber vender, e são ótimos em fechamento e apressam-se a fechar, assim como também são ótimos vendedores, mas são péssimos no fechamento. Como assim, Raine? Me explica melhor. Calma que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você conduz um processo de venda com assertividade e, claro, você também consegue fechar essa venda com assertividade, com eficiência. Porque, como eu te falei, vender é diferente de fechar. São ambas etapas complementares para você conseguir ter um novo cliente dentro da sua base. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Raine Suzano, eu sou especialista em times comerciais e te ajudar a vender mais e melhor. E minha missão aqui no teu canal é transformar a sua vida através das vendas. Clica aqui embaixo, se inscreve e deixa seu like para eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E como eu te falei, a maior parte dos vendedores que eu vejo que não conseguem performar como gostariam é por dois grandes motivos. Primeiro, ou não sabem vender, e quando você não sabe vender, você fica muito apressado em fechar. E quando você fica muito apressado em fechar, você queima etapas fundamentais do processo comercial. Como, por exemplo, você precisa gerar conexão com o cliente. Ninguém compra de ninguém sem ter uma conexão, um relacionamento, sem ter um elo de confiança. Então, a primeira etapa do processo comercial é você se conectar com esse cliente. Outra etapa fundamental do processo comercial é você qualificar, fazer ele perceber que tem uma dor latente, fazer ele perceber que você é a solução. E não só isso, gerar percepção de valor. Só que quando eu não sei vender, percebe? Eu fico tão afoito no fechamento que eu não gero conexão, que eu não qualifico, que eu não gero percepção de valor. E qual é a consequência disso? A minha taxa de conversão cai drasticamente. Então perceba, a venda e o fechamento, elas caminham juntos, mas são coisas distintas. Assim como também, quando eu sei vender, mas não sei fechar, eu encanto o cliente, gero valor, o cliente fica super empolgado com a minha solução. Mas quando eu vou ali fechar o contrato com ele, ele foge. Ele foge igual um bagre ensaboado. Eu não sei se você já viu esse peixe, o bagre. Existe um ditado aqui no Rio chamado bagre ensaboado. O que é isso, Raine? O bagre é um peixe que ele tem um couro e fica uma melequinha ao redor dele. E quando você tenta pegar ele, ele escorrega. E o mais louco de tudo, o bagre tem 3 ferrões que dói pra caramba e pode até te gerar febre. É igual o cliente. O cliente, quando você vende e não fecha com ele, ele fica encantado com a solução, ele quer aderir a essa solução, mas ele acaba fechando. E aí, em alguns momentos, ele pode até te dar uma ferroada também, sacou? Então, você sim precisa saber vender, assim como você precisa saber fechar. Legal, Raine, e o que é a venda e o que é o fechamento? A venda nada mais é do que você desvendar esse cliente, você gerar conexão, elevar o nível de consciência dele sobre uma determinada dor, sobre uma determinada solução, apresentar o seu produto, gerar percepção de valor, para que ele possa falar assim, putz, eu quero a sua solução. E se está fazendo sentido o que eu trouxe aqui até agora para você, eu já te convido, se inscreva no canal e deixa nos seus comentários a sua opinião sobre venda e fechamento, tá? Então, o que eu estava te trazendo? Vender nada mais é do que eu ajudar esse cliente a tomar uma boa decisão de forma eficiente, que pode ser comprar de mim ou não e está tudo bem. Um ótimo vendedor sabe, produto, o meu serviço não é para todo mundo. E o meu papel, muitas vezes, é desvendar o cliente e ajudar ele a tomar uma decisão, seja ele comprar de mim ou não. E esse processo de vendas, ele tem alguns pilares. Quais são esses pilares, Raine? Eu gero conexão, eu entendo dor, eu entendo necessidade, eu entendo desejo, eu entendo sentimentos, eu entendo qual é o impacto negativo que ele vai ter na vida dele se ele não resolver esse problema hoje, ou seja, gera urgência. Eu conto histórias de sucesso, percepção de valor e, claro, encaminho para o fechamento. Então, a venda nada mais é do que essa elevação de nível de consciência do meu cliente até o momento que ele fica maduro para comprar. E quando ele amadurece no processo de compra, o que eu preciso fazer? O fechamento. Eu costumo dizer que todo vendedor precisa ter um espírito assassino. Chega uma hora que a gente precisa colocar a faca na cabeça, no pescoço do cliente e falar, e aí, vamos fechar ou não vamos fechar? Faz parte do processo. Eu preciso pressionar ele
para conduzir ao fechamento. Agora, essa pressão não pode ser nem exagerada, porque senão ele pode achar que você está desesperado, está sendo desrespeitoso, e eu não gosto de colocar essa pressão de forma exagerada, assim como também não pode ter um processo muito light, tranquilo, porque senão o cliente foge igual um bagre ensaboado. Então, Raine, como que eu conduzo para esse fechamento? Quando eu faço esse cliente ter clareza que ele precisa do meu produto, da minha solução, eu faço a apresentação do meu produto, da minha solução para ele. À medida que eu faço a apresentação do meu produto, da minha solução para ele, eu vou retirar a primeiro nível de microcongruência. Eu pergunto, de 1 a 10, o quanto que você acredita que essa solução que eu acabei de te apresentar vai te ajudar a resolver esses problemas, e aí eu menciono mais uma vez os problemas que ele me trouxe, e conquistar esse objetivo. Menciono o objetivo que o cliente me trouxe dentro do processo de qualificação. O que eu estou extraindo dele? Ali uma microcongruência. E também estou vendo se ele tem alguma objeção em relação ao meu produto, em relação à minha oferta. Ele falou, Raine, 10. Se ele deu qualquer número que não seja 10, eu vou perguntar para ele. O que está faltando para estar 8? O que está faltando para estar 9? O que está faltando para estar 10? Eu vou ali questionar ele o que está faltando para estar um número mais alto. Beleza? Dito isso, o que eu faço, tá? Eu apresento como é minha solução tecnicamente. Por exemplo, meu programa de acompanhamento. Eu passo 1 ano te acompanhando com encontros quinzenais para a gente traçar a nível estratégico toda a estruturação do teu comercial, tem treinamento para o teu time de vendas, tem treinamento para a sua liderança, orientação sobre CRM, orientação sobre inteligência artificial e fora todos os bootcamps que a gente faz ao longo do ano. Então esse é o meu programa de acompanhamento. E aí eu pergunto, de 1 a 10, ou eu posso fazer uma outra pergunta, na sua opinião, esse programa de acompanhamento faz sentido para você? Eu estou validando mais uma vez e extraindo microcongruência. Ele trouxe que sim, eu vou para a última etapa. Ele já me falou que a solução que eu apresentei é aderente ao que ele quer. O programa de acompanhamento é aderente ao que ele quer. Agora, então, eu não preciso mais conduzir ele para o fechamento, eu tenho que negociar valores. E aí eu faço a apresentação dos valores. Eu falo, olha, para você fazer esse meu programa de acompanhamento, são 12 de 5 mil reais ou 50 mil reais à vista. O que fica mais confortável para você? Eu não vou perguntar para ele se ele quer ou não quer, a opinião dele. Ele já não falou para mim que faz sentido ele estar comigo? Então, o que fica mais confortável para o pagamento? E nesse momento é aquele momento do silêncio abissal. Porque quem fala primeiro, depois que dá o preço, perde. E aí você vai manter o silêncio e vai deixar ele pensar, assentar os valores. Se você tiver um copo d'água, uma xícara de café, beba nesse momento para dar tempo do cliente pensar. E ele vai te dar um feedback. Ele te trouxe o feedback positivo, eu já encaminho o fechamento de contrato. Ele me trouxe um feedback que vou pensar, eu vou falar, ótimo, é importante realmente a gente tomar decisões com calma, tranquilidade, pensando. Agora, só para eu entender melhor, o que é importante para você nesse seu processo de tomada de decisão? Em outras palavras, vai pensar no que, criatura? Ou seja, ele já não está comigo ali? Eu vou quebrar a objeção e vou encaminhar para o fechamento. Eu vou negociar o que for. Primeira coisa, eu preciso entender qual é a real objeção, porque a primeira é sempre mentira. Então eu vou entender a real objeção dele. Entendi a real objeção, eu vou para cima dela. Na maioria das vezes é em relação a preço. E aí, em relação a preço, se é uma objeção que ele tem caixa, mas ele não quer pagar, que acha caro, é porque você não gerou percepção de valor. E aí eu preciso trazer case, resultado, para ele falar assim, não, vale a pena eu pagar isso. Ou se ele não tem caixa para fazer o investimento, eu também preciso mostrar para ele o ROI, ou seja, qual vai ser o retorno desse investimento que faça sentido ele abrir mão de coisas para estar comigo. Mas mesmo assim, Raine, não tem grana. Aí o que eu posso pensar? Não dá um céu. A venda de um produto mais barato de acordo com o caixa dele. Agora, o que eu quero te trazer nessas etapas? Cliente disse positivamente, na própria call, eu coleto os dados deles de contrato, rodo o contrato, faço ele assinar ou faço ele pagar. Porque aí, nesse momento, você amarra ali o final da venda. Então, o que eu quero te trazer aqui, que é a grande sacada? A venda tem essas duas partes. Primeiro, eu ajudar o cliente a tomar uma decisão e, no segundo, conduzir ele para o fechamento, assinatura de contrato. Aí eu te pergunto, hoje, no que você precisa evoluir para ter melhores resultados? Tá nessa condução do processo comercial ou na fechamento do contrato? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer saber mais conteúdos sobre vendas, aprimorar seus conhecimentos para vender mais e melhor, clica nesse card aqui em cima que eu deixei um conteúdo especial para você. É isso, vamos com tudo, bora vender, bora transformar vidas, a minha, a sua, da sua família e do seu cliente. Vamos com tudo, a gente se vê no próximo vídeo.